Olá, este é o Lance Total entrando em campo e você vai ver. Em meio a protesto dos vascaínos, Roberto Dinamite anuncia pronunciamento. Jornal espanhol mostra documento que pode ser negociação por Neymar. E mais, mãe de namorada do craque santista diz que é contra o romance. Neymar pode estar muito mais perto do Barcelona do que se imagina. O Jornal Sport, um dos principais veículos esportivos da Espanha, publicou um documento de prestação de contas do time catalão, no qual aparece um acordo de 40 milhões de euros, valor da oferta dos espanhóis ao Santos pelo atacante. A 30 de junho de 2012, o clube tem compromissos de compra a largo prazo por quantia de 40 milhões de euros. Em relação com este compromisso, o clube já pagou 10 milhões de euros. Márcio Porto, no texto não aparece nem o nome de Neymar, nem o nome do Santos. O que tem de verdade nessa história? Essa obsessão dos jornais espanhóis em noticiar a possível venda do Neymar para o Barcelona já virou uma coisa até muito curiosa, né? Porque ou os jornais catalães estão dando uma barriga, como a gente chama no jornalismo, atrás da outra, que é um erro atrás do outro, ou vivemos diante de um escândalo aqui no Brasil, porque o Santos, logo depois dessa última notícia agora do jornal espanhol, já divulgou uma nota oficial negando qualquer tipo de venda do Neymar, e o Neymar faz isso frequentemente, né? Tem batido muito nessa tecla de que não tem nada, de que a cabeça dele está só voltada ao Santos e que ele vai decidir em 2014 o que ele fará do destino dele. Então fica a pergunta, quem está falando a verdade nesse caso, né? Se são os jornais que não se cansam de publicar capas e matérias falando da já decretada venda do Neymar, e aqui do lado de cá o Neymar fica negando, e a gente fica naquilo. Eu particularmente acredito que a negociação não há desfecho, senão o Neymar não estaria falando nos tons que vem falando, tem declarado que não tem nada definido e vai ficar no Santos. Uma coisa é certa, ele fica no Santos até 2014. Tá certo, Márcio. E nessa sexta-feira, Neymar foi poupado do treino. O motivo teria sido o desgaste dele com o elenco santista. Após o empate em 0-0 com o Náutico na Vila Belmiro, Neymar reclamou abertamente do time. O atacante disse que o grupo se acomodou por causa de seu poder de decisão. O desabafo do craque foi validado pelo técnico Muricy Ramalho, que também criticou a postura do elenco alvinegro diante do time pernambucano. Acomodação, às vezes admiração, até demais, cara. Eles dão a bola no próprio pênalti nosso, aquela bola não é para dar para ele ali, pô. É uma bola lateral, joga para dentro do campo, a bola tem que ser em profundidade. Mas acontece que eles têm um respeito tão grande por ele que eles ficam, quando ele pega a bola, e justamente a gente pôs o Pato e o Felipe para abrir, para deixar ele mais de mano, né? Mas os jogadores às vezes ficam, quando ele pega a bola, ficam torcendo para ele fazer a jogada, como sempre. Então, às vezes, é até admiração que os caras têm por ele, respeito demais que eles têm por eles, né? E aí ficam torcendo, em vez de se mexer, né? E dá a possibilidade de ele enfiar a bola, né? Porque sempre dobra a marcação em cima dele. Se dobra a marcação, falta alguém na marcação. E é onde que você tem que aproveitar, né? Mas, às vezes, os meninos ficam assustados e ficam torcendo para ele fazer a jogada. Admirado pelo técnico e colegas, adorado pelos fãs e apaixonado por Bruna Marquezine. Neymar está cercado de amor por todos os lados, quer dizer, nem todos. Segundo o site R7, a mãe da atriz é contra o romance da filha com o craque. Ela acha que o jogador pode acabar ofuscando a carreira de Bruna. Além de, claro, se não der certo aí o namoro, a moça virá uma espécie de mais uma ex de Neymar. Tá certo ela em se preocupar, né? O retorno de Adriano aos gramados voltou a ser assunto no Flamengo nesta sexta-feira. Um dia depois de incentivar o atacante em treino no Ninho do Urubu, o técnico Dorival Júnior foi alvo de perguntas sobre a reestreia do jogador com a camisa rubro-negra. Cauteloso, o treinador elogiou Adriano, mas jogou um banho de água fria na torcida, que aguarda aí ansiosa a volta do Imperador aos gramados. Eu estou primeiro aguardando uma posição do departamento físico para depois, aí sim. Ontem foi o primeiro trabalho efetivo do Adriano, um trabalho assim que nós possamos colocar como um trabalho dentro de uma normalidade, juntamente com o elenco, sem que ele tivesse sentido alguma coisa. Então eu acho que ainda é muito pouco para que a gente possa ter uma segurança, principalmente num momento como esse. A situação do Flamengo não é boa, não é confortável, não é cômoda.
E nós não podemos arriscar. Ainda que reconheça que é um excepcional jogador, e eu não tenho dúvidas que viria a ser útil para o nosso grupo, independente até do momento que ele esteja. E antes da entrevista, Adriano foi o foco do treino comandado por Dorival. Seguido pelas lentes dos cinegrafistas, o jogador mostrou não gostar nada do assédio, disparou. Poxa, vocês me amam, hein? Por que não me deixam em paz? Tem que ter muita cabeça mesmo, disse o atacante. E ainda foi irônico com os fotógrafos. Manda as fotos para minha avó, ela vai gostar, disse o jogador. Na academia de futebol, nesta sexta-feira, durante o coletivo, Gilson Kleina fez um trabalho tático com os atletas, focando na marcação para o próximo jogo contra o Internacional no Beira-Rio. E Wesley, que estava afastado por causa de uma contusão, pode voltar no próximo jogo. O jogador está confiante que poderá ajudar o time a sair da zona do rebaixamento e afirma que quem não estiver aguentando mais pede para sair, para deixar outra pessoa entrar, né? Então, realmente ele pediu, como você frisou, ele gosta dessa marcação e a gente tem que procurar se doar ao máximo. Quem não estiver aguentando mais, pede para sair, para poder entrar outro novo, poder fazer a função. Protestos da torcida, salários atrasados dos jogadores, lesão de Dedé na reta final do campeonato. Os problemas nos bastidores parecem ter afetado o Vasco em campo. Alissa Gomes. Fora do G4, a situação do Vasco é preocupante. Foram 4 derrotas seguidas que agravaram a má fase do Cruz Maltino. O Gigante da Colina encara o Corinthians neste sábado em jogo decisivo. Precisamos estar preparados para isso, não temer o Corinthians, mas marcá-los bem e procurar jogar quando tiver a bola. Para garantir a vitória, o treino desta sexta-feira começou com uma longa conversa, mas longa mesmo. Marcelo Oliveira reuniu o elenco que anda desacreditado por cerca de 40 minutos. E sabe qual foi o assunto? Autoestima. É um momento de dar confiança, de dar tranquilidade, de mostrar que o murmúrio, o sofrimento não vai adiantar de nada, vai adiantar a gente corrigir o que não foi bem. Agora depende de estar mobilizado, de estar forte, de estar intenso naquilo que a gente faz. Faltando 6 rodadas para o fim do campeonato, o Vasco terá que correr para recuperar logo a autoestima. E após 2 meses sem se manifestar e ver o time afundado em crise, o presidente Roberto Dinamite divulgou no site oficial do clube que na próxima terça-feira fará um pronunciamento à imprensa em São Januário. Nunca é demais lembrar que Dinamite vem sendo o principal alvo das críticas da torcida vascaína. Bruno Marinho, o que será que o presidente Roberto Dinamite vai dizer nesse pronunciamento? A convocação da entrevista coletiva de Roberto Dinamite gera grande expectativa em São Januário. O presidente há mais de um mês não fala, não dá pronunciamentos à imprensa, não atende ligações, pedidos de entrevista. E essa coletiva que ele dará em São Januário provavelmente servirá para ele fazer um panorama, uma análise sua, uma análise dele a respeito do atual momento do Vasco, tanto dentro quanto fora de campo. Dentro de campo os resultados não estão acontecendo, o Vasco saiu do G4 e agora corre sério risco de não ir para a Libertadores. E fora dele, vários vice-presidentes saíram do clube, pediram demissão. E agora o presidente pode ser que anuncie substitutos, pode ser que faça simplesmente uma análise do que está acontecendo. A expectativa é muito grande, porque a crise é muito forte, a pressão é muito grande sobre o Dinamite e a gente vai ver realmente como é que ele está reagindo a tudo isso. A Federação de Futebol da Itália acusou o capitão do Napoli, Paolo Cannavaro, e os jogadores Grava e Gianello por manipulação de resultados. A denúncia se refere ao duelo contra a Sampdoria, realizado no dia 16 de maio de 2010. Desde o ano passado, a justiça italiana vem investigando casos parecidos. Já foram presas 50 pessoas suspeitas de participação no escândalo. O Comitê Olímpico Brasileiro está conversando com o campeão olímpico Joaquim Cruz para fechar uma aliança que pode culminar no repatriamento do ex-atleta que vive nos Estados Unidos. Ele irá trabalhar na entidade nos próximos Jogos Olímpicos. O brasileiro atualmente é integrante do Comitê Olímpico Local norte-americano. O meio de campo, Felipe Coutinho, fraturou a tíbia da perna esquerda e vai desfalcar a Internazionale por um mês. O brasileiro se lesionou durante a partida contra o Partizan nesta quinta-feira pela Liga Europa, em que a Inter venceu por 1-0. Daniel Alves vai voltar ao time do Barcelona no sábado, na partida contra o Raio Vallecano, válida pela 9ª rodada do Espanhol. O lateral direito está recuperado da lesão na coxa esquerda, que o afetou no período em que estava com a seleção brasileira, há 3 semanas.
O Lance Total sai de campo nesta sexta-feira com as imagens que marcaram a semana esportiva. Teve o Usain Bolt aqui no Rio de Janeiro, teve Adriano comendo podrão, teve protesto da torcida do Galo, teve muita coisa que você vai rever agora. A gente volta na segunda-feira. Bom fim de semana, boa rodada. A gente se vê. A certeza de que não vai expor o jogador. Ele é o treinador, ele escolhe normalmente quem entra, quem sai da partida. Eu não tenho medo da questão de emprego. Tem que ter um pouquinho de paciência mesmo.